Mais de 400 professores das instituições de ensino superior e de escolas públicas do estado participaram do segundo Fórum de Áreas do PIBID, um número maior do que a metade de professores que participam do programa. O tema do fórum foi o lugar do PIBID numa política estadual de formação de professores. Durante um dia inteiro foram realizados debates, mesas redondas e grupo de estudos. O foco principal dessas discussões é traçar novos rumos para a educação básica. As atividades do fórum foram realizadas no campus Reitoria da Universidade Federal do Paraná. Pela manhã, os participantes se reuniram em 16 grupos. Cada um deles analisou as funções do programa dentro de áreas específicas do ensino básico, como artes, biologia, letras e química. Num bate-papo, os professores de todo o estado comentaram como estão sendo realizadas as ações do PIBID nas escolas. Nós temos primeiro ao quinto, lá no CAP, né? É uma escola que tem convênio com a universidade e com a sede tem o primeiro ao quinto. E o PIBID de Pedagogia, então, atua do primeiro ao quinto ano. Esse ano nós estamos com o projeto de poesia. Então, as acadêmicas, em todas as turmas, elas fizeram com as crianças as portas de poesia. Então, em cada sala de aula, confeccionaram uma porta de acordo com a poesia que aquelas crianças escolheram. Para isso, elas fizeram estudo, né? Nós estudamos na teoria essa questão da poesia. Por que a poesia não está mais tão presente nas escolas, como ensinar poesia para a criança, como sensibilizar as crianças com as poesias. E a partir disso, né, nós fomos para as escolas e fizemos as portas. Todos os dias, um grupo de acadêmica leem poesias, dramatizam poesias para crianças e isso tem sido um sucesso, né? Nesse segundo semestre, nós estamos com o projeto com um caderno de poesia, então as acadêmicas... São 10 acadêmicas em 10 salas de aulas, estão confeccionando os cadernos de poesias com as crianças. Para mim, ajudou muito e tem ajudado muito aos estudos que eu tenho feito, dos teóricos que eu tenho feito no PIBID, a relacionar com a prática, a aplicar diariamente, fazer essa... Tá pensando diariamente na prática. As outras professoras, porque como nós envolvemos a escola toda, também, de certa forma, são atingidas porque nós oferecemos curso de formação, né? Então, elas também têm contato com essa teoria, né? Para as crianças, o prazer, né? Essa questão, o gosto pela poesia. Nós temos depoimentos de alunos de quinto ano que no início não chegavam perto, agora estão escrevendo poesias, né? Eu tenho aluninho de terceiro aninho, que eu sou professora de terceiro aninho, né, que já estão elas produzindo suas próprias poesias, né, a partir do projeto. Então, acho que um ganho para todo mundo. Lá, as atividades do PIBID funcionam da maneira de fazer com que os alunos consigam perceber a realidade local para depois colocar um âmbito maior. Então, nós fizemos atividade agora no segundo semestre já em relação à questão do lixo produzido pela escola e para isso nós fizemos aulas práticas indo até o aterro sanitário, onde os alunos puderam vivenciar e saber que aquele lixo que simplesmente desaparece da frente das nossas casas, ele tem um destino. E com isso, os alunos foram devagarinho mudando as suas atitudes. Então, desta forma, a gente percebe que a presença dos alunos do PIBID contribui muito com a escola, porque eles trazem uma prática diferente daquela que o professor do seu dia a dia tem. Isso faz com que haja inovação. Além do que, os alunos do PIBID, eles estudam bastante junto com o seu supervisor, com o seu coordenador. Isso faz também com que os professores, no caso o supervisor, também passe a estudar mais, tenha uma nova maneira de ver. A juventude, a força da juventude dos alunos do PIBID, que são acadêmicos, que têm uma vida profissional toda pela frente, ela também contribui para que o professor regente volte a ter esse ânimo, essa vontade de fazer diferente. Nós temos a interação com a faculdade da seguinte maneira: nós fazemos as reuniões na escola e nós temos a cada 15, 30 dias, nós temos reuniões na universidade. Então, a Universidade de Portas Abertas é algo extremamente importante dentro do programa. Nós acabamos aprendendo mais e tendo uma visão melhor do que está acontecendo de fato. Porque às vezes a gente já terminou a
faculdade, já terminou a especialização e acaba vindo o comodismo. Com o PIBID trabalhando perto da escola e com a universidade de portas abertas, é muito difícil isso acontecer, o comodismo acontecer. Então, há a necessidade da gente estar buscando a interação sempre. Durante o evento, o vice-reitor da UFPR, Rogério Molinari, os representantes das Secretarias de Educação de Curitiba e do Estado do Paraná, das coordenações do PIBID de universidades como a Estadual de Ponta Grossa, da PUC-Paraná e da UFPR, responderam a dúvidas dos professores e comentaram sobre os novos desafios do programa no Estado. Para nós, o município de Curitiba, na Secretaria Municipal da Educação, acrescenta e muito porque nós temos uma parceria muito forte aqui com a Universidade Federal do Paraná, através do projeto Educa Movimento, né? E o PIBID fazendo parte, né, desse grande projeto, nós podemos proporcionar, né, uma integração muito forte entre a educação inicial e a educação continuada. E nós acreditamos, né, que é desta integração, né, ou seja, os acadêmicos, os estudantes de educação física dentro das escolas de educação básica e os professores da escola de educação básica, junto com esses acadêmicos dentro da universidade, pensando e refletindo sobre a escola, sobre as práticas educativas. Olha, é um programa de grande importância, ele já vem dando a sua contribuição há bastante tempo, envolvendo nossos professores da rede, participando como professores supervisores dos projetos desenvolvidos pelos licenciandos que estão estudando nas universidades, e que o que a gente entende é que ele já vem dando uma grande contribuição, mas nós entendemos que nós poderíamos otimizar muito mais esse programa. Eu acho que inicialmente por um processo de articulação maior entre a própria Secretaria de Estado da Educação com as ações desenvolvidas dentro do programa. Hoje, por exemplo, nós não acompanhamos desde o início do processo, então não há uma construção coletiva, o que a gente entende que seria bastante importante, não somente para dar os subsídios necessários para os nossos professores dentro das suas respectivas funções dentro do programa, mas para nós obtermos resultados mais significativos, porque o PIBID ele pode ser um programa que vai ajudar aos nossos gestores, as nossas comunidades escolares a resolver muitas demandas que existem hoje. Nós enfrentamos grandes desafios em educação, desafios relacionados à repetência, distorção em idade séria, aprovação por conselho, abandono escolar. Em torno disso, vem a questão do próprio ensino-aprendizagem, como isso está se dando, quais são as questões que permeiam todas essas temáticas levantadas, de que forma a universidade, por meio do PIBID, pode contribuir nesse processo. Então, é uma aproximação com a escola, da mesma forma que nós estamos, por meio de um plano recentemente criado, o Plano de Ações Descentralizadas, se aproximar cada vez mais para a gente atender realmente as demandas que existem nesse contexto escolar. É claro que o PIBID ele tem outras finalidades, a formação dos professores, dos futuros profissionais, e que esse diálogo é importante para que realmente, ao chegar no momento de atuar, fazer atuação profissional, atuar dentro das escolas, ele se veja dentro desse contexto, porque muitas vezes, inclusive no passado, hoje ainda tem desafios com relação a isso, a formação universitária se dá de forma muito teórica, distante da realidade. Então, eu acho que é um programa que visa contribuir para essa associação entre a teoria e a prática. Quando eu falo de participar do processo desde o seu início, significa conhecer quais são as necessidades que surgirão em decorrência da aplicabilidade do programa, certo? Então, hoje, nós não temos esse acompanhamento, nós simplesmente temos os nossos professores envolvidos, mas uma discussão preliminar sobre aquilo que é importante para as escolas e o que precisa ser feito, nos permitirá também dar uma contribuição maior ao programa. Já existe hoje o Fórum de Apoio à Formação Docente, que é um fórum em que representantes das diferentes universidades se reúnem para tratar
cuidar das questões da educação. É um espaço já constituído em que a Secretaria de Estado da Educação apresenta as suas demandas e as universidades as suas ofertas. Só que, claro que a partir desse diálogo se constrói uma proposta. A intenção aqui dentro do próprio programa é de que participe, que seja, o PIBID seja importante aí na construção de uma política estadual de formação de professores. Eu acho importante essa proposta, mas eu acho que nós não podemos tratá-la de forma desvinculada do próprio fórum que já está acontecendo. Então nós precisamos também promover uma articulação entre essas duas iniciativas. O programa, sem dúvida nenhuma, é uma das principais ações hoje no nosso país para o desenvolvimento da formação docente. Eu acho que é um programa que tem que ser fortalecido e a parceria com diversas instâncias, seja organizações municipais, estaduais e federal, é fundamental para o fortalecimento do programa. Mas acho que esse problema, né, da formação docente e da também atração de novos alunos que queiram, né, fazer cursos de licenciatura é um problema muito complexo. Então essa ação ela precisa ser de alguma forma divulgada para toda a comunidade, né, junto às escolas, mostrando a importância, né, de promover a profissão docente, a profissão dos professores, como uma profissão importantíssima para toda a sociedade de forma geral, e assim contribuirmos para que os programas de licenciatura, os cursos de licenciatura, possam ter continuidade, não só com qualidade, mas também com quantidade, que é o que nosso país precisa. Esse programa, sem dúvida nenhuma, transformou a atuação dos alunos nos programas de licenciatura, né, da nossa universidade. A gente vê isso de maneira muito clara. Os alunos têm uma motivação enorme e percebem a transformação que houve, não só no âmbito da formação que eles recebem, mas também na participação dos professores, seja professores da universidade que coordenam os programas, sejam na participação dos professores das escolas, que são os supervisores e os demais professores. Então isso mudou totalmente a atmosfera dos cursos de licenciatura da universidade, no caso da PUC Paraná. Essa interação entre o ensino superior e a educação básica, aliás, de todo o sistema, é uma estratégia extremamente importante para que possamos nos desenvolver melhor. O trânsito entre as duas realidades, a realidade da vida universitária, da vida acadêmica, com o ambiente nas escolas, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio, com certeza vai trazer benefício para a parte de formação de nossos professores. Do outro lado, com certeza, o sistema também se aproveita disso, porque assim como o livre trânsito leva nossos alunos de uma maneira mais aberta, também os professores desse nível importante do processo de ensino-aprendizagem também transitam com os nossos acadêmicos, nossos professores. E, portanto, aliar a ciência com a arte pode, com certeza, trazer uma melhoria do sistema de educação como um todo. Vários investimentos, com certeza, farão a educação avançar, mas não existe investimento mais importante que o investimento nas pessoas de experiências diferentes, de realidades diferentes, podendo conversar, podendo estabelecer metas e parcerias. Eu tenho certeza que o PIBID é um pouco disso. É um pacto entre a educação básica e a educação superior, com o apoio das secretarias municipais e a estadual e com o investimento financeiro do Ministério da Educação por meio da sua Fundação CAPES. É um privilégio ter à frente desse processo o professor Eduardo Barra. Ele com certeza foi e é o grande articulador deste que é o segundo fórum. Eu vinha dizendo na reunião há pouco que fazer o primeiro fórum é difícil, é sempre um desafio. Mas o primeiro é fruto do idealismo, fruto do romantismo. O segundo já exige uma técnica muito mais aprimorada e é um desafio certamente mais intenso. E a universidade toda, as nossas universidades parceiras do Paraná participaram disso, mas eu tenho certeza que a capacidade de articulação do professor Barra foi determinante para o sucesso de um evento como esse de hoje. O PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, foi criado no Brasil em 2007 e é da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. O programa dá bolsas para estudantes de licenciatura das instituições de educação superior que participam do projeto. Em todo o Brasil, já foram distribuídas 43 mil bolsas.
O foco do PIBID é formar novos e bons professores. Para isso, os estudantes de licenciatura das diversas instituições de ensino superior são estimulados a seguir a carreira dentro do magistério, mas não de uma forma isolada, separada. A ideia é unir todo o conhecimento produzido dentro da universidade com a prática vivenciada dentro das escolas. Os estudantes das licenciaturas, coordenados por um professor da educação superior, elaboram projetos que devem ser desenvolvidos dentro das escolas, o futuro campo de trabalho deles. Todas essas ações são supervisionadas por um professor da própria escola que recebe as atividades dos bolsistas. O objetivo do fórum é criar um espaço de interação entre os PIBIDs das 13 instituições que têm esse programa no estado. Estamos realizando agora a segunda versão desse fórum, a segunda edição desse fórum. Ele foi realizado em 2011 pela primeira vez, mas naquela ocasião a gente só teve a participação de bolsistas da UFPR e da UTFPR, eram só duas instituições naquele momento. Dessa vez a gente conseguiu montar realmente um fórum que é feito em colaboração com 11 instituições. A gente tem uma 12ª que depois se aproximou desse grupo, e então nós estamos bem próximos de atingir a totalidade dos PIBIDianos do estado. O que para a gente é muito importante, em virtude de que o fórum existe para criar uma relação entre as universidades e das universidades com as secretarias de educação. Essa interação é importante porque muitas das ações do PIBID estão relacionadas a outras ações que a Secretaria de Educação faz, como a sua tarefa ordinária. Então nós precisamos nos integrar com essas ações da Secretaria de Educação para que a gente não fique repetindo as mesmas ações, não fique duplicando esforços em direção que a Secretaria já está trabalhando. Esse diálogo está realmente estimulando tanto as universidades quanto a Secretaria de Educação a não só pensar nas ações que já estão em andamento, mas criar oportunidade para novas ações, atingindo problemas que a gente não tinha muita expectativa de conseguir atingir. Vamos pegar um exemplo de uma área qualquer, né? Esse é um fórum de áreas, por isso que a sua divisão, né, é feita com base nas áreas de conhecimento. Nós temos aí em torno de 14 áreas de conhecimento. Então, as principais reuniões que acontecem durante esse evento acontecem por áreas. Então, se reúnem os professores todos da área de História, por exemplo, ou os professores todos da área de Matemática. E eles se reúnem, trocam experiências, contam o que estão fazendo em cada uma das suas instituições, nas suas escolas, porque aqui estão presentes não só os professores da universidade, mas os professores das escolas, que são supervisores do programa. Então, há um relato dessas experiências, trocam então informações sobre o que estão fazendo, e a expectativa é que ao final isso gere também uma agenda comum de trabalho, que eles comecem a colaborar em certas ações que os dois lados estão interessados, 2, 3, 4, 13 possíveis composições, né? Então, ao final é essa a expectativa, que a gente comece a criar, né, uma agenda de trabalho que seja comum aos PIBIDs das várias instituições. Essa seria a base de que não é simplesmente porque a gente acha que trabalhar junto dá mais resultado. Dá mesmo, é verdade, né? A gente pode evitar muitos erros, a gente pode criar possibilidades de atuar de uma maneira mais completa sobre os problemas que a gente tem. Isso já é uma parte, um ganho expressivo. Mas, por outro lado, também, essa é a possibilidade de a gente transformar as ações do PIBID numa política estadual de formação de professores, que é o tema desse evento, né? Esse evento foi pensado para a gente discutir, refletir sobre o lugar que o PIBID deveria ter, né? E se ele terá algum lugar, né? A gente não está falando de um lugar já existente, a gente está falando de um lugar possível. E se esse lugar for possível um dia, ele deveria ser com base nessas ações conjuntas que nós já fazemos, né, aí desde 2011, quando começamos a nos encontrar para esse tipo de evento como fórum. O programa ele tem a sua estrutura básica, um grupo de estudantes de um curso de licenciatura. Então, esse é o começo do programa. É escolhido para trabalhar com esse grupo um coordenador, que é normalmente quem toma a iniciativa de fazer o PIBID naquele curso. Esse coordenador, ele
também escolhe as escolas onde ele vai trabalhar, ou às vezes isso já está definido pela instituição, que serão aquelas escolas. E nessas escolas ele faz o recrutamento de supervisores. São professores da disciplina com a qual ele trabalha, que é a disciplina que o seu curso forma professores, e ele vai então, a estrutura começa a ser montada com esses 3 agentes. O professor da universidade, que é o coordenador de área, o supervisor, que são os professores da escola básica, e os estudantes do curso de licenciatura, que aí os números variam muito, né? Mas vamos pegar um exemplo aqui da UFPR, onde a gente definiu um padrão para todos os projetos. Eles funcionam com base em 15 estudantes do curso de licenciatura, 2 supervisores e um coordenador de área. Essa é a estrutura básica do programa. Agora, qual é a rotina de trabalho desses programas, desses projetos? Eles têm basicamente 2 grandes frentes de atividade. Eles têm uma atividade na escola, que é onde eles têm uma tarefa de fazer um projeto de intervenção na escola. Eles não vão à escola para fazer pesquisa, eles vão à escola para intervir no ambiente escolar, com toda os cuidados que essa intervenção tem que ter, né? Não chegar lá com aquela atitude de quem quer ensinar, muito mais com a atitude de quem quer aprender e que quer colaborar com os problemas encontrados ali, buscar soluções para esses problemas. Também há uma outra rotina de trabalhos que é feita na universidade, onde a gente procura trazer os problemas encontrados nas intervenções nas escolas para que sejam discutidos, ou fazer uma formação também mais aprofundada dos alunos, né? Ganha, nesse momento, a formação do professor supervisor, porque ele vem à universidade também trabalhar e, nesse momento, ele está também aprofundando a sua formação como professor. Então, são essas 2 frentes, uma intervenção na escola e um trabalho mais formativo na universidade. Digamos que a missão mais imediata do PIBID é formar professores. É claro que formando melhor professores, a educação básica vai ter também, vai melhorar também a sua qualidade. Mas a primeira preocupação é ter professores mais bem formados, professores mais motivados, né, professores mais cientes do que tem que fazer quando se responsabilizam pela sua sala de aula. A gente sabe que formar bem professores, a gente tem que fazer com boas práticas, que deem resultado, né? E a expectativa então é que a escola também possa ter ganhos, né, com cedendo seus espaços, cedendo seus professores para fazer esse trabalho complementar ao trabalho da universidade. A formação inicial de professores no âmbito das universidades muitas vezes esteve um pouco distante das escolas, né? Então a presença do nosso aluno do PIBID dentro da escola, dialogando com o supervisor, no contexto de convívio com os alunos, verificando a singularidade que é a escola e a complexidade que é a escola, traz um enriquecimento não só na formação dele, como nos encaminhamentos da formação de professores nas universidades. Então esse é o aspecto que eu vejo bastante significativo, né? As mudanças que acontecem na formação do próprio aluno e as mudanças que também possibilita no âmbito institucional e no âmbito das próprias políticas, na medida em que o PIBID pode se transformar num programa que atenda também uma política estadual de formação de professores, articulando as universidades do Estado e as escolas da rede de educação básica do município e do Estado. O fator mais importante é nos sentirmos realmente parceiros, né? Realmente comprometidos na formação, no processo formativo desses alunos. Então, tanto os professores que estão na educação básica, que são nossos interlocutores, que são nossos parceiros, dialogando com os coordenadores, dialogando com os alunos. Acho que a palavra-chave é parceria, é proximidade, é coletividade, isso que faz o PIBID crescer. Então, esse é o foco do PIBID, do evento, né? Trazer os coordenadores de área, os supervisores das escolas, para que se possam diminuir as diferenças, apontar outros caminhos, encontrar novas possibilidades. Porque como é um programa novo, nós temos visto o significado que ele tem, mas ele pode ser ainda muito melhor. O PIBID na UEPG ele começou desde 2009, né? Nós temos hoje 204 alunos bolsistas, né? E nós temos percebido o quanto isso tem avançado, né? Então o estreito relacionamento entre a instituição e a educação básica tem oportunizado para os alunos das licenciaturas, para os cursos de licenciaturas, para os professores, né? Um avanço bem significativo. A gente percebe que o aluno do PIBID é um aluno diferencial, ele se posiciona diferente na sala de aula. Por quê? Porque ele participa de eventos
de iniciação científica, né, com bastante frequência, ele viaja, ele conhece outros pares, outras oportunidades, ele tem um olhar diferenciado, porque até fala dos nossos alunos, né? Eu não sou ainda o professor da sala de aula, mas eu não sou apenas o aluno, então ele olha aquele professor que está ministrando o trabalho também de uma forma diferenciada, né? Vendo os avanços, os limites, as possibilidades de um trabalho voltado para a qualidade da educação básica. Então, de forma geral, a gente vê o quanto o PIBID tem conquistado, né, e se concretizado de forma muito significativa na nossa instituição e também por onde a gente tem participado em eventos, né, conversando com outros coordenadores, né, com outras instituições. Segundo os professores que participam do projeto, aproximar esses estudantes à realidade das escolas públicas do Estado incentiva a permanência deles na profissão. Eles afirmam que o número de evasão de alunos das licenciaturas das instituições de ensino superior diminuiu. Os estudantes estão estimulados com a ideia de serem professores. A profissão está se tornando um orgulho para muitos deles. O Instituto Federal do Paraná é uma instituição que iniciou suas atividades em 2008, que atende também a educação básica e cuja política prioritária da Pró-Reitoria de Ensino e da Reitoria são as licenciaturas. Então, é um projeto novo em uma instituição nova que tem como grande objetivo a formação docente e em áreas em que faltam docentes, como, por exemplo, física, sociologia. E o PIBID veio fortalecer essas licenciaturas e esses programas em ações como a redução da evasão do licenciando, a inserção desse licenciando nas escolas de educação básica desde o primeiro ano, conhecendo a realidade da escola, conhecendo as possibilidades de trabalho dentro da escola, dentro de cada espaço escolar. A grandiosidade do PIBID é porque não é um projeto só da instituição de ensino superior, só da escola de educação básica ou só dos professores das licenciaturas. É um projeto que só dá certo porque todos se envolvem e fortalece a escola de educação básica, fortalece as licenciaturas, fortalecem as instituições de ensino superior e, por conseguinte, a educação no país. Para o Instituto Federal do Paraná, o PIBID é um programa que fortalece a sua instituição e fortalece a proposta principal do Instituto, que é a educação, uma educação de qualidade, com a inclusão e resultados efetivos dentro da sociedade brasileira. Nós percebemos que as bolsas do PIBID fazem com que os alunos se envolvam de fato nos programas e a evasão reduz bastante, porque há desde o início um pertencimento, somado, é óbvio, à questão do auxílio da Bolsa, que, especialmente, dependendo das regiões onde essas instituições de ensino superior estão, faz toda a diferença, porque dá condição de acesso do aluno à instituição e, principalmente, a sensação de pertencimento e de identificação com a docência. Todos eles dizem, sim, eu quero ser professora, e isso é fortalecido principalmente a partir do PIBID. Nós temos alguns grupos, então na verdade são 4 supervisores nos colégios Eurides Brandão e Alfredo Parodi. Os alunos são 20 alunos bolsistas de letras, português e algumas outras habilitações, e eles desenvolvem várias atividades de acordo com o subprojeto de cada escola. Então, por exemplo, no colégio Alfredo Parodi existe o projeto Leitura para os temas da juventude. Então, eles trabalham, seja na literatura, seja na parte dos gêneros textuais que estão no conteúdo programático daquele ano, eles fazem trabalhos sempre envolvendo leitura, competência leitora, a relação, claro, com expressão oral, a relação com interpretação dos textos lidos envolvidos nessas práticas. A maioria dos alunos está no 2º ano de graduação, mas há alunos também do 3º ano e alguns entrando do 1º ano. Para todos eles é uma experiência excelente. O aluno, depois de 1 ano de experiência no PIBID, ou seja, ele fez parte do planejamento, conhece muito bem o projeto, fez parte das práticas,
quando ele retorna para a instituição toda semana, ele sempre traz essa experiência, partilha com os demais colegas da graduação e ele amadurece, inclusive, para o estágio. Professores e estudantes da educação básica estão cada vez mais animados com o PIBID e afirmam que a qualidade do ensino está cada vez melhor depois que o programa começou. Então, as acadêmicas elas vão até a escola e, na verdade, a gente trabalha de duas formas. No primeiro semestre, a gente trabalhou diretamente com os alunos, desenvolvendo atividades lúdicas para desenvolver as diversas linguagens das crianças. E se agora, no segundo semestre, a gente está trabalhando diretamente com os professores. Então, as acadêmicas desenvolvem oficinas de jogos e atividades recreativas para elas aplicarem com as crianças posteriormente. Olha, o supervisor tem um papel importante, E apesar de ter que desempenhar um papel dele na escola, tem que também ajudar as meninas, as acadêmicas, no trabalho na escola, nas atividades que elas desenvolvem. E é complicado, E eu acho que assim, vem só acrescentando isso para o professor supervisor. A gente fez todo um estudo, uma pesquisa com relação à temática do projeto, Já foi um acréscimo. E aí, com essa atuação que a gente tem com as acadêmicas, foi uma oportunidade de fazer uma avaliação da nossa própria atuação. Porque, queirando ou não, a gente vai servir de exemplo, a nossa postura vai servir de exemplo às acadêmicas. Já é o terceiro ano que eu estou com o PIBID. O meu é o PIBID de matemática. O PIBID é um programa que todos têm a ganhar. Eu sempre digo isso porque o bolsista, o conhecimento que ele ganha na escola, de estar convivendo com os alunos, das experiências que ele tem, não é o estágio que vai suprir essa necessidade. O professor ganha porque eu vejo assim, eles me ajudam em tudo, eles ajudam a elaborar avaliações, eles corrigem, eles estão em contato com os alunos, eles atendem os alunos individualmente, coisas assim que é impossível de você fazer sem o apoio deles. E os alunos, que é o objetivo principal para a escola, melhorar a aprendizagem dos alunos. E isso tem acontecido, assim, a gente tem feito simulados assim para ver, e o resultado é um resultado muito positivo. É muita responsabilidade, porque a minha responsabilidade não é só com os alunos, então é também com os bolsistas. Então, eu tenho uma preocupação muito grande de que eles, quando eles vão para o colégio, que eles aproveitem esse momento para aprender e que isso vá fazer a diferença e tornar ele um profissional, um professor muito melhor. Então, esse é o nosso objetivo como supervisor. Tanta motivação tem mudado a realidade dentro das escolas e aponta um novo futuro para a educação. Com atividades do PIBID, aquela profissão que por muito tempo estava sendo deixada de lado pelos jovens, hoje está se tornando o sonho de muitos deles. Eu trabalho com alunos no ensino médio. Eu acho que foi de fundamental importância porque houve uma maior interação entre a universidade e o colégio. Por ser alunos que a diferença de idade são 2 anos, eu estou vendo e observando que tem alunos do curso do ensino médio que estão se interessando pela licenciatura. Algo que eu sempre vi pessoas comentar, que é difícil ser professor, você tem que ter muita paciência e tal, Muitas pessoas desdenhavam e agora eu estou vendo que está aproximando eles à graduação. Então, acho que foi o ponto mais positivo. Já consegui que 5 alunos se interessassem pelo curso de História. Certo? Depois desse contato, desse convívio. Para mim foi muito positivo.